disciplina? Acreditar que é capaz, pôr em prática. Cadê? A Suzy está falando, eu procuro aprendizar dos erros, mas não respondo bem às críticas. Boa. A crítica, dependendo do tom de voz, eu acredito ser boa ou não. Essa é boa, né? Se eu criticar gritando é ruim, se eu criticar de boa é bom. É uma crença isso, hein? Às vezes a pessoa pode gritar e dar um feedback bom, e às vezes a pessoa pode ser do mal e falar de boa. Olha aí. Acompanhe o Big Brother que você vai ver. Eu tento superar os medos e os pensamentos negativos, a Fer tá falando, né? Beleza? Gente, então, o que eu tô explicando para vocês aqui? É o poder do mindfulness, tá? O que acontece? Vocês tiveram consciência de que existem as limitações, que é o que a maioria não conhece, tá? Então, quem tá na aula aqui tá aprendendo uma coisa que a maioria não sabe, né? Que a sua crença te limita, o seu medo te bloqueia e a sua procrastinação te limita no final. Show de bola. E aí eu te expliquei a primeira solução. Eu falei, opa, ó como é que resolve essa parada. Você precisa desenvolver crença, você precisa desenvolver clareza. Por quê? Porque a clareza faz você identificar a sua crença e quebrar suas crenças. Aí você fala, opa, isso é bom então. Esse negócio de clareza aí é bacana, vou estudar sobre clareza agora. E aí eu falo pra você, segunda ferramenta, inteligência emocional. Quer dizer, então se eu aprendo a reagir bem a tudo que acontece na minha vida, eu aprendo a enfrentar o meu medo ali. Porque é o que mais me trava. Então você vai desbloqueando. Então quer dizer, clareza desbloqueia a crença, a inteligência emocional desbloqueia o medo, e a disciplina, você vai falar assim, nossa, então eu aprendi com aquele Alan lá no YouTube que se eu desenvolver disciplina, eu paro de procrastinar. Por quê? Porque a procrastinação é a capacidade de não agir. E a disciplina é a capacidade de não procrastinar. Pô, então eu preciso sair estudando esse monte de coisa aqui. Clareza, inteligência emocional e disciplina. Certo? Mas, gente, quantos de vocês já sabiam que isso funciona? Quantos de vocês já sabiam que ter foco, inteligência emocional e disciplina funciona? Responde aí pra mim. Eu sabia ou não sabia. Quantos de vocês sabiam que isso era uma solução boa? Do tipo, eu preciso desenvolver mais foco, inteligência emocional e disciplina. Quantos de vocês? Eu vou falar pra vocês, claro que a maioria vai saber, vai entender que isso aqui é a solução. Assim, ah, Alan, eu sei que, cara, às vezes eu preciso de ter mais foco mesmo, às vezes eu preciso de ter mais inteligência emocional, às vezes eu preciso de mais disciplina. Só que saber não quer dizer que a pessoa saiba fazer. Saber, estudar o livro ali, ó, a inteligência emocional, não quer dizer que você pratica. Não quer dizer que você põe em prática. Entende? Então, saber não quer dizer que você põe em prática. Então, tem gente que está nesse segundo nível. O que é isso, esse segundo nível? Tem gente que sabe que essa é a solução, mas ainda não sabe colocar em prática. Então, é assim, a pessoa sabe que foco é importante, claro. Inteligência emocional é importante, claro. E disciplina é importante, claro. Então, tem gente que sabe, mas não aplica. Não consegue aplicar ainda no dia a dia. Falha no foco, falha na inteligência emocional, falha na disciplina. E tem gente que sabe que foco, inteligência emocional e disciplina é importante e consegue aplicar. Ó a Fê falando ali, não, o problema é colocar em prática, saber a gente sabe, né? Ler o livro todo mundo lê. E aí, gente, ao longo de todos esses anos, ensinando os alunos, os atletas, foi daí que eu cheguei nesse mapa, né? Foi daí que eu cheguei no Mindfulness. Porque eu falava assim, cara, por que as pessoas sabem o que tem que fazer, que foco, inteligência emocional e disciplina é importante, mas por que elas não praticam? Essa ficou a pergunta dentro da minha cabeça por anos, assim. Eu falava, gente, você tem que ter foco, inteligência emocional e disciplina. Mas por que as pessoas sabem? As pessoas sabem o que tem que fazer, mas por que elas não fazem? Então, gente, sabe fazer esse vídeo que eu tô falando pra vocês? Então a gente descobriu que tem as limitações, aí a gente descobriu, a gente teve consciência de quais são as soluções. Foco, inteligência emocional e disciplina. Só que foi aí que eu travei na hora de ensinar as pessoas, que eu falava assim, cara, quando eu falo pra pessoa, você precisa ter foco, ela fala, eu sei. Quando eu falo pra pessoa, você precisa ter inteligência emocional, ela fala, mas eu sei. E quando eu falo pra pessoa, você precisa desenvolver disciplina, ela fala, eu sei, ela. Mas eu não consigo colocar em prática. Eu sei, todo livro fala isso. Todo guru fala isso. Todo negócio do Netflix fala isso. O Segredo ali fala isso. Tony Robbins ali fala isso. Todo mundo fala isso. Mas por que eu não coloco em prática?
Então faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Então eu cheguei num ponto que chegou num platô. O que é um platô? Chegou num limite. As pessoas falavam assim, Alan, eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei que eu preciso de foco, inteligência emocional e disciplina, mas eu não consigo colocar em prática. Foi aí que eu cheguei no tal do mindfulness, entendeu? Foi nesse ponto que eu cheguei que o próximo nível para a pessoa era o mindfulness, era a atenção plena. E aí eu vou explicar para vocês por que, que isso é muito importante. Então as pessoas sabem o que tem que fazer. Todo mundo aqui na live, né? Vocês são super estudiosos, acompanham as aulas aqui comigo. Vocês sabem que precisa de clareza, inteligência emocional e disciplina. Simples assim. Eu falo isso em todas as aulas. Mas qual que é o ponto? Qual é o seu nível de clareza? Qual é o seu nível de foco? Qual é o seu nível de inteligência emocional? Qual é o seu nível de disciplina? Entende? Esse é o ponto. Foi aí que eu descobri que era a parada do mindfulness, quer ver? Aí, gente, agora vem o conteúdo da aula mesmo, né? Ó, quem não compartilhou a aula, já compartilha agora, compartilha nos grupos de WhatsApp, chama as pessoas. Quem no canal, ó, quem é novo no YouTube aqui, gente? Quem é a primeira vez que tá aqui, vai lá, se cadastra no canal, se inscreve no canal, beleza? Não esquece, senão perde a próxima aula, tá bom? Então, beleza, gente. O que acontece? Aí foi que eu entendi o negócio do mindfulness. Se vocês não sabem, eu fui para os Estados Unidos, né? Eu faço parte da equipe do Tony Robbins. E lá no curso do Tony Robbins, a gente tem mentorias exclusivas com outros mentores, além do Tony Robbins, tá? Eu aprendi com um cara um negócio sobre mindfulness, sobre atenção plena, sobre a prana, sobre como limpar a nossa energia e tudo mais. E esse cara ensinou pra gente qual era exatamente o poder do mindfulness. O jogo que mudava dentro da cabeça das pessoas. Ele explicou pra gente exatamente como mudava esse jogo, né? Então foi daí que eu comecei a estudar sobre atenção plena, sobre mindfulness. Claro, mindfulness, gente, não é ler o livro de mindfulness, tá? Por exemplo, aqueles 4 passos que eu mostrei pra vocês da mente, o efeito são em 8 semanas, pra vocês terem uma ideia. Então, mindfulness não é ler livro, é uma prática. Você tem que praticar a atenção plena. Não adianta ler o livro e falar, Alan, agora eu já sei tudo sobre atenção plena. Eu vou falar, é o mesmo que você sabe de clareza, inteligência emocional e disciplina. Você só sabe, mas não tá praticando. Então tem que praticar, tá? E aí o que acontece? Eu descobri que existem os poderes do mindfulness. Claro, é assim, ó, dentro do mindfulness, vocês vão descobrir que tem os conceitos, que existem as práticas, que existem os exercícios, né? Então, a maioria das pessoas entendem que mindfulness é fechar o olho, respirar e meditação. A maioria das pessoas. Dá um Google aí agora, se você não for desfocar, né? Dá um Google agora. Se você der um Google agora, você vai só encontrar assim, mindfulness é respiração. Mindfulness é fechar o olho. Mindfulness é meditação. Só isso. Só que eu tô há 5 anos estudando isso, entendeu? Eu tô há 5 anos estudando quais são os benefícios do mindfulness. Além de fechar o olho, Alan, o que acontece dentro da sua mente? É por isso que eu cheguei nesse nível aqui, tá? Esses dias no Instagram, final de semana, o pessoal falou, Alan, eu queria ter 1/3 do seu mindfulness, né? Do seu foco, da sua atenção plena. Mas eu falo que tudo é prática. Mindfulness não é teoria, é prática. É uma habilidade experiencial. Você tem que praticar. Não adianta ler o livro e ficar aqui na live e falar, nossa, eu já tô em mindfulness agora. Beleza? Então vamos lá, ó. Então, o que acontece quando você desenvolve mindfulness, quando você aprende sobre mindfulness? Primeira coisa, autoconsciência. Alan, o que é autoconsciência? A capacidade de você analisar o que você está pensando, falando, sentindo e fazendo nesse exato momento. Então, o que eu quero dizer para você? A autoconsciência é a capacidade de você perceber quais são os pensamentos que estão te travando, as emoções que você está sentindo, o comportamento que está negativo naquela hora. Então, assim, ó, não tem nada mais poderoso na mente humana do que a consciência. Essa é a parte nova. Lembra que você só ficava no inconsciente, que é o lado vermelho aqui, ó? Esse lado vermelho aqui é o natural. Você só tá ali no inconsciente, rodando tudo aquilo. As suas crenças, seus medos, a procrastinação. Crença, medo, procrastinação, 24 horas por dia. E 95% do tempo. O mindfulness é uma coisa nova, é uma coisa que você tem que treinar na sua mente, porque ela não foi criada assim. Você não nasceu em mindfulness, você não nasceu presente, porque a sua mente não foi programada para isso. Então, essa capacidade de se auto-observar, ela é nova. Por isso que você tem que forçar, por isso que você tem que treinar. Então, você tem a autoconsciência basicamente é o que eu estou pensando, falando, sentindo e fazendo nesse exato momento. Está aproximando ou afastando dos meus objetivos? É positivo ou é negativo?
É construtivo ou é destrutivo? Me faz bem ou me faz mal? Tô progredindo ou tô atrasando? Isso é autoconsciência, né? Então a autoconsciência é essa capacidade de autoobservação, que ela é quem vai desenvolver a clareza. Então, foi aí que eu entendi que não adiantava eu falar de clareza com as pessoas. Por quê? Porque elas não tinham autoconsciência. Eu falo assim, você tem que ter clareza, você tem que saber quais são suas crenças. A pessoa lá no YouTube, a pessoa lá viciada em internet, a pessoa lá desfocada, a pessoa lá sem concentração. Adianta eu falar o que é clareza se a pessoa está na internet viciada? Não, não adianta. Então eu comecei a ensinar sobre mindfulness. Porque a partir do momento que você tem autoconsciência, automaticamente você gera clareza. Opa, o que eu estou pensando, falando, sentindo e fazendo? Tá progredindo ou regredindo? Tá indo para frente ou para trás? É positivo ou negativo? Me faz bem ou me faz mal? Só que, lembra que eu falei para vocês? Metade do tempo você não está fazendo isso. Metade do tempo você não está pensando no que você está falando, sentindo, fazendo, pensando. Aqui, né? Pensando, falando, sentindo e fazendo. Então, como você vai melhorar o seu resultado se você não está presente? Se você não está autoconsciente, se automonitorando? Não tem como. Então, se você não se monitora, não tem como gerar clareza. É simples assim. Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, o que eu estou falando para vocês sobre... Eu falei para vocês sobre causa e efeito, né? Então, não adiantava nada eu falar sobre clareza para a pessoa e ela ficava assim, ai, Alan, mas é tão difícil, né? Ai, Alan, mas eu não consigo. Sabe? Mas é complicado. Sabe o que é? Porque o meu caso, na minha família, é muito especial, assim, sabe? Na minha família, no meu trabalho. Então o que adiantava eu falar pra pessoa sobre clareza se ela não conseguia ganhar da mente dela? Ela tá falando, eu não posso, eu não consigo, é difícil, é complicado, no meu caso. Não adianta nada você saber sobre clareza se você não tiver autoconsciência. A pessoa nem percebia que ela estava falando abobrinha. A pessoa nem percebia que ela estava falando coisa negativa. A pessoa nem percebia que ela estava pensando coisa negativa. Eu falei, então eu vou parar de ensinar sobre clareza e eu vou ensinar mindfulness. Eu vou parar de ensinar sobre meta e vou ensinar mindfulness. Por quê? Porque a pessoa ficava viajando e falando um monte de besteira e não percebia que ela estava falando, pensando, sentindo e fazendo besteira. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês, gente? Então a autoconsciência é a capacidade de você perceber essas coisas. Então não é o livro de clareza que vai te ajudar. É a autoconsciência que vai te ajudar. É a autoanálise, a autoobservação. Você ficar o tempo todo conectado com você, olhando o que você pensa, fala, sente e faz o tempo todo. Porque isso vai te trazer clareza. Aí você ganha do seu pensamento negativo. Eu falo pra pessoa assim, né? A pessoa tá na live e eu falo, cuidado com os pensamentos negativos. A pessoa, nossa, muito bom isso que o Alan falou. Deixa eu anotar no livro aqui. Aí daqui a pouco ela fala, nossa, mas é difícil isso que ele tá falando, né? Nossa, mais tempo prestando atenção no que eu tô pensando, falando, sentindo e fazendo. Aí a pessoa fica doida, não, muito difícil, muito complicado. Então quer dizer, quando eu comecei a treinar os atletas, as pessoas, eu fui identificando que a causa era outra coisa. Então tem gente que falava assim, não, você tem que ter clareza, inteligência emocional e disciplina, né? Foco, inteligência emocional e disciplina. Não, o buraco é mais embaixo ainda. Você tem que ter autoconsciência. Você tem que olhar o que você está falando. Você tem que olhar o que você está pensando. Você tem que monitorar o que você está sentindo. Você tem que monitorar o que você está fazendo. Ponto final. Sem isso, não tem clareza. Sem isso, não tem foco. Não adianta. Sem isso, você não descobre as suas crenças. Sem isso, você não descobre o que você está falando de negativo. Sem isso, você não descobre os seus pensamentos negativos. É simples assim. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Deve estar bugando a mente de vocês agora, né? E aí, por que eu falo que o mindfulness é tão importante? Porque a autoconsciência, ela leva você ao segunda habilidade, o segundo poder do mindfulness, que é o autocontrole. Alan, o que é o autocontrole? É a capacidade de controlar as suas reações automáticas e tomar decisões positivas. Então, não dá para ter inteligência emocional se eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Se eu não tenho consciência das minhas emoções. Se eu não tenho controle das minhas reações. Então pensa assim, se você não está monitorando o que você anda pensando, falando, sentindo e fazendo, como é que você vai monitorar o que você está sentindo? Como é que você sabe como é que você está se sentindo agora? Você não sabe se você está ansioso. Você não sabe se você está com medo. Você não sabe se você está frustrado.
Se você não tem consciência de como você está se sentindo nesse exato momento, como você vai ter autocontrole, que é a capacidade de mudar esse sentimento? Como é que você vai descobrir que tem medo e enfrentar o medo? Como é que você vai descobrir que você está frustrado e vai se motivar? Como é que você vai descobrir que você está inseguro e vai se tornar mais confiante? Sem autocontrole não existe. Então quer dizer, é um efeito cascata aqui, tá? Quando você desenvolve autoconsciência, automaticamente você ganha autocontrole, que é a capacidade de controlar o pensamento negativo para o positivo. O problema você olha a oportunidade. O erro você olha o aprendizado. Então, autocontrole é a capacidade de eu identifiquei o que eu estou pensando, falando, sentindo e fazendo negativo. Autocontrole é você mudar isso. Ah, eu estou me sentindo mal, tenho que me sentir bem. Eu estou pensando negativo, vou pensar positivo. Eu tive um problema, qual é a oportunidade? Eu errei, qual é o aprendizado? Tem uma coisa negativa aqui, qual é o lado positivo? Isso é autocontrole. É a capacidade de pegar o que você acabou de perceber e mudar para o lado positivo, para fazer bem para você. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então quer dizer, a autoconsciência, a capacidade de se observar, leva você para o autocontrole, que é a capacidade de mudar aquilo que você percebeu. E isso te leva... Então assim, isso te leva para o terceiro nível, que é a autodisciplina. O que é a autodisciplina? A capacidade de você desenvolver novos hábitos, novos comportamentos, vencer a preguiça e a procrastinação. Então a autodisciplina não é hábito ainda, é você criar a disciplina. Então a autodisciplina vem do autocontrole. Então pensa assim, ó. Vocês vão ver que é um efeito cascata, tá? Então você tem lá a autoconsciência que vira o autocontrole e o autocontrole que vira a autodisciplina. Ah, me explica um caso aí. Então, explica um caso aí. Pensa assim, ó. A pessoa que fala assim, eu não consigo ir na academia. Olha a crença da pessoa. Pensa assim, eu não consigo parar de comer doce. Eu não consigo parar de tomar café. Quando você tem autoconsciência sobre isso, vamos lá, fazer um teste com vocês. Autoconsciência. Quando eu falo isso, eu não consigo parar de tomar café. Eu não consigo parar de comer doce. Eu não consigo ir na academia. Eu não consigo juntar dinheiro. Eu não consigo ganhar dinheiro. Quando você fala eu não consigo alguma coisa, quando você tem autoconsciência, o que você faz? Como assim eu não consigo ir na academia? Ó, isso é autoconsciência. Como assim eu não consigo parar de fumar? Como assim eu não consigo parar de beber? Como assim eu não consigo ganhar de chocolate? O que é o autocontrole? É você direcionar. O que é a autodisciplina? É você falar assim, é você pensar assim, o que é a autodisciplina? É o chocolate que vem até a minha boca ou eu que vou lá pegar o chocolate? É o chocolate que aparece na minha casa ou eu que vou lá comprar o chocolate no mercado? É o café que vai pro bule ou eu que faço o café ficar no bule? É eu que tenho que ir até a academia ou a academia que tem que vir até mim? É eu que tenho que controlar o dinheiro ou o dinheiro que me controla? Não faz o menor sentido. Então, quando você tem autoconsciência, autocontrole e autodisciplina, quando você tem autoconsciência, autocontrole e autodisciplina, sobe um negócio que a gente chama de IDI. É o seu índice de domínio interior. O que é isso? Você começa a fazer essas análises que eu falei para vocês. É o dinheiro que domina você ou você que domina o dinheiro? É o chocolate que domina você ou você que domina o chocolate? É o café que domina você ou você que domina o café? É você que vai na academia, que acorda ou é a cama que te segura? Não tem desculpa mais. Quando o seu IDI sobe, que é o seu índice de domínio interior, não tem mais desculpa. Não tem como ter desculpa. Por quê? Porque as coisas não dominam você. O café não domina você, o chocolate não domina você, é você que vai até ele. Aí você fala assim, cara, sou eu que controlo as paradas. Eu que controlo ir até o chocolate, eu que controlo ir até o café, eu que controlo apertar o soneca do celular, eu que controlo ficar na cama ou levantar a cama. Você entende? Então, quando o seu IDI sobe, você para de dar desculpa. Essa semana eu escrevi no Instagram, respondi no Instagram, alguém pergunta assim, o que mais sabota o sucesso das pessoas? Eu falei, as desculpas. A mente humana, para ficar nesse lado aqui, ó, da crença, do medo e da procrastinação, sabe o que ele faz? Inventa 1000 desculpas. A sua mente inventa desculpa para te manter parado. A sua mente inventa desculpa para te manter na inércia. A sua mente inventa desculpa para manter a sua crença. A sua cabeça inventa desculpa para te manter com medo.
E ela inventa desculpa para te manter procrastinando. Então, enquanto você não vence as suas desculpas, você não vence você mesmo. E deixa eu falar um negócio para vocês. Existe a ciência da desculpa. Vocês querem aprender a ciência da desculpa? O que é a ciência da desculpa? A nossa mente tem 3 tipos de desculpa. Vocês vão identificar agora, são 3 tipos. Primeira desculpa, quando a culpa é do outro, quando a culpa é do mundo. Não, o meu chefe, o meu pai, a minha mãe, o meu trabalho, o político, o dólar, o corona. Sempre que você coloca a culpa num fator externo, é uma desculpa. Tá bom? Então quando a culpa é do outro, o outro não me ajuda, o outro não me motiva, o outro, meu líder não fala comigo, meu chefe não me dá aumento, a minha empresa não me valoriza. Sempre que você coloca a culpa no outro, você está justificando você não agir. Isso é uma desculpa. Anota aí, gente. Esse aqui é o mais importante. Quando você coloca a culpa no outro, é uma justificativa para não agir. Primeiro nível de desculpa, quando a culpa é do outro. Segundo nível de desculpa, quando você coloca condições para agir. O que é condições para agir? É porque eu ainda não comprei o meu iPhone, é por isso que eu não faço vídeo. É porque eu ainda não terminei de ler o livro, é por isso que eu não comecei a fazer as minhas ações. É porque eu não terminei a minha faculdade, é porque eu ainda não tenho dinheiro, é porque ainda a pessoa fica colocando condição para agir. O que é isso? Justifica você não fazer nada. Logo é uma desculpa. Então toda vez que você coloca uma condição para começar a agir, é uma desculpa sua. Anota aí, segundo nível de desculpa, condições para agir. E o terceiro nível, e o último, e o pior, e o que as pessoas mais usam. Vocês querem aprender o terceiro nível de desculpa? O terceiro nível de desculpa é chamado de impotência adquirida. Alan, o que é impotência adquirida? É quando, ó, anota aí quem estiver anotando. O que é impotência adquirida? É quando você age e fala de um jeito como se não houvesse o que você pudesse fazer ou falar naquele momento. Sabe aquelas pessoas na empresa que falam assim, fulano, você viu aquela ação? A pessoa fala assim, eu já mandei e-mail. O que ela está fazendo? Ela está falando de um jeito como se ela não pudesse fazer mais nada. Como se ela não pudesse ligar, mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp. Então a pessoa fala assim, eu não, já fiz minha parte. Então toda vez que você fala de um jeito, como se não pudesse fazer nada e falar nada numa situação, isso é impotência adquirida, é o último nível da desculpa. E é o que as pessoas mais usam. Ah, eu já tentei. Ué, tenta de novo. Ah, eu já falei com ele. Ué, fala de novo. Ah, eu já tentei uma vez. Ué, tenta 10. Você entendeu que você sempre tem, ó, anota isso. Você sempre tem o que falar e o que fazer numa situação. Sempre. Anota de novo. Você sempre tem o que falar e o que fazer numa situação. Então não adianta você ficar falando assim, é porque eu já fiz uma vez, Alan, e não deu certo. Faz 20, ué. Ah, é porque eu já liguei, liga de novo. É porque eu já mandei mensagem, manda 200. Você entendeu que sempre você tem o que fazer? Não é porque você fez uma vez e você não pode fazer mais nada. Você sempre tem o que fazer. Então tem pessoas que caem sempre nessas 3 desculpas. O que é uma desculpa? É a justificativa para não agir. Para que seu cérebro faz isso? Para manter você parado, garantindo a sobrevivência e economizando energia. Está atingindo a meta do cérebro, é isso aí. O seu cérebro está atingindo a meta dele. Então, quem está preso na crença? Quem está preso no medo? E quem está preso na procrastinação? Está perdendo para você mesmo. Você está perdendo para o primeiro nível, que é a sua própria cabeça. Então como é que quer ganhar o jogo do dinheiro, o jogo da saúde, o jogo do fitness, o jogo do relacionamento, o jogo do trabalho, ter sucesso, um monte de coisa, se você não consegue ganhar de você? Do primeiro nível. Você não consegue ganhar o jogo da primeira fase. A galera quer ter o resultado de chefão, quer pegar o chefão do jogo, mas não quer passar na primeira fase. A primeira fase é você ganhar da sua crença, que é a sua natureza. O medo é a sua própria natureza. E a procrastinação é a sua própria natureza. Então quer dizer, se você não ganha de você, você não ganha de ninguém, você não ganha de nada, não dá pra ganhar. Por isso que eu falo que o mindfulness é importante. Por quê? Porque a partir do momento que você tem autoconsciência, autocontrole e autodisciplina, isso sobe o seu IDI, o seu índice de domínio interior, a capacidade de não dar desculpa. O que é o índice de domínio interior? Você fala, cara, eu domino as minhas ações. O meu pensamento é negativo, deixa eu mudar ele para positivo. Eu tô me sentindo mal, deixa eu me sentir bem. Eu tô procrastinando, deixa eu fazer as paradas. Entendeu? É você não ficar à mercê das condições. Ai, é porque tá frio. Ai, porque tá sol. Ai, porque tá no lockdown. Ai, é porque tá na internet.
Não tem desculpa, não tem como, né? Olha lá, ó, desculpa, o que é desculpa? Alguém tá perguntando aqui o que é desculpa, gente, tem que prestar atenção na aula. Vocês estão prestando atenção na aula? Então, gente, o que é desculpa? É a justificativa de não agir. Toda vez que você inventa uma coisa, é porque, mas é, toda vez que você começa essa coisa a justificar, você já está justificando você não agir. E aí isso é uma desculpa. Por quê? Porque você tem que assumir o pressuposto que você sempre tem o que falar e o que fazer numa situação. Sempre. Sempre, sempre. Tá bom? Então, gente, foi daí que eu descobri que o mindfulness era tão importante. Por quê? Porque se a pessoa não desenvolve autoconsciência, se a pessoa não desenvolve autocontrole e se a pessoa não desenvolve autodisciplina, que é controlar o que eu penso, controlar o que eu sinto e controlar o que eu faço, não adianta nada eu ensinar sobre clareza, inteligência emocional, disciplina, produtividade, porque tudo isso é consequência da atenção plena. É consequência de você perceber a sua linguagem, seu pensamento, o seu comportamento e o seu sentimento negativo. Enquanto você não perceber o seu pensamento negativo, enquanto você não perceber a sua linguagem negativa, seu sentimento negativo e a sua postura negativa, você nunca vai desenvolver clareza, inteligência emocional e disciplina. Enquanto você não tiver autocontrole, que é essa capacidade de falar assim, acho que eu tô ansioso, peraí, deixa eu respirar fundo, deixa eu mudar, deixa eu olhar o lado positivo. Enquanto você não fizer isso, não adianta estudar inteligência emocional. E enquanto você não tiver autodisciplina, que é essa capacidade de falar assim, cara, eu tô procrastinando, eu tô fazendo errado, eu tô no caminho errado, eu tô deixando tudo para depois. Deixa eu mudar essa parada aqui. Eu vou pra academia, eu vou acordar cedo. Enquanto você não desenvolver isso, não adianta estudar sobre disciplina, produtividade, energia, qualquer coisa, o segredo, não adianta. Por quê? Justamente porque o seu IDI está muito baixo. Então, como é que está o seu IDI de consciência? De autoconsciência? Teste rápido para vocês, tá? Como é que está o seu IDI de consciência? Como é que está a sua capacidade de foco? Concentração? Clareza? Como é que tá? Se tiver baixo, IDI baixo. Como é que tá o seu nível de inteligência emocional? Como é que você lida com o medo? Como é que você lida com a ansiedade? Como é que você lida com o estresse? Como é que você lida com o erro? Como é que você lida com a crítica? Se estiver reagindo mal, autocontrole baixo. Como é que você está de autodisciplina? Você está deixando tudo para depois? Você está com preguiça? Você está perdendo para o soneca? Você está perdendo para batata frita? Você não está indo na academia? Seu nível de autodisciplina está baixo, seu IDI está baixo. É simplesmente assim que você faz a sua autoanálise. Seu IDI muito baixo. Tá? Gente, está fazendo sentido para vocês a aula? O que vocês estão achando da aula? Deixa eu abrir um negócio aqui para vocês verem. Auto. O que vocês aprenderam até agora? Escreve aí para mim. Ó, vou abrir um negócio para vocês verem aqui. Pá, pá, pá. O que vocês aprenderam até agora aí nessa aula? Estão gostando? Boa. Deixa eu abrir um negócio aqui para vocês verem. Deixa eu abrir um negócio aqui para vocês verem. Então, ó, penso que tô bem equilibrado nisso, mas preciso melhorar porque sempre dá. Boa, Beto. Ó, compartilhar com vocês. Gente, quem é da nossa comunidade já? Quem é já da nossa comunidade, tem um teste lá no Mentalflix. Eu não sei quem já acessou, quem não acessou ainda. Tem um teste lá na nossa aula que é o teste de IDI. Vocês já fizeram esse teste? Ó, tem o teste. Tem o teste de IDI, isso aqui, ó. Então, quem é da comunidade, quem for assistir o replay da aula, eu vou deixar lá para vocês, tá? Então, ó, tem esse teste aqui que mede seu IDI, o seu nível de autoconsciência, autocontrole, autodisciplina, tá? São 30 questões para você identificar o quanto você tá bom de autoconsciência, autocontrole, autodisciplina. Como é que tá o nível de vocês aí, de autoconsciência, autocontrole e autodisciplina? Eu vou deixar o testezinho para vocês, tá? E, gente, ó, outra coisa que eu queria falar com vocês, deixa eu pegar aqui. Muita gente... Vocês gostaram do negócio do Mindfulness? Vocês querem aprender mais sobre Mindfulness? Me fala.
Vocês querem aprender mais ou já estão bom o suficiente, pessoal? Bora aprender mais? Vocês querem mais aula de Mindfulness ou não? Bora aprender? Então, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, muita gente me procura. Cadê aqui? Ana, como faz pra fazer parte da comunidade? Nath, eu vou deixar na descrição aqui depois no final da aula. Eu deixo a descrição para quem assistir a aula. Eu faço vocês para vocês entrarem na comunidade, tá bom? Eu deixo aqui. Mas ó, muita gente está me perguntando como praticar o mindfulness. E eu crio turmas de mindfulness, tá? São grupos de 8 semanas para vocês aprenderem técnica, ferramenta, jogos, exercícios de como treinar o mindfulness, para como vocês aumentarem o seu nível de autoconsciência, autocontrole e autodisciplina, tá bom? Agora a gente não está com turma aberta, mas eu estou fazendo a lista de espera. Então quem quiser participar da nossa lista de espera do Mindfulness para aprender essas 8 semanas e aprender, participar do grupo, né? É no Zoom, é ao vivo, para vocês aprenderem. Alan, como é que eu tenho autoconsciência? Como é que eu treino? Que exercício que eu faço? Então eu tenho técnica desde respiração, mas aí você tem técnica de exercício manual, você tem jogos, você tem aplicativos que vão te ajudar, tá bom? Autocontrole, você vai ter técnica, desafio, exercício. Autodisciplina também, técnica, exercício, desafio para você aprender, beleza? Então, ó, quem quiser aprender, eu vou botar no chat aqui, ó, um linkzinho do grupo de espera, tá? Quem quiser participar? Ó, eu fixei uma mensagem aí para vocês. Então, quem quer participar do nosso grupo de Mindfulness, então são 8 semanas. O que eu faço? Eu abro o grupo, né? Vocês vão pro grupo, esperam lá. E aí lá no grupo, eu vou falar o dia que abrir as inscrições. A gente monta um grupo no Zoom, são 8 semanas de treino, tá? Onde a gente vai aprender sobre autoconsciência, autocontrole e autodisciplina. E mais, olha que legal. Gente, isso aqui é bem legal. Eu aprendi lá nos Estados Unidos com esse cara que existem técnicas para limpar a nossa energia do corpo. Porque vocês já viram gente que tem, às vezes a pessoa tem até foco, inteligência emocional e disciplina, mas mesmo assim não vai? Aquela pessoa que é esforçada, é dedicada, é focada, faz um monte de coisa. Vocês já devem ter sentido isso na vida, né? Tá focado, fazendo um monte de coisa, se dedica pra caramba, mas parece que as coisas não vão, parece que trava. Sabe o que é isso? É a nossa energia que tá travada no nosso corpo. E para esse grupo, eu vou ensinar as técnicas que eu aprendi de como liberar a energia do corpo, tá? Isso é uma técnica que não é do Mindfulness, é da Prana, é uma outra coisa, mas que tem a ver com respiração, meditação, que faz a gente liberar a energia negativa do nosso corpo. Ó, eu nunca dei essa aula, hein, de energia, e vocês vão me ajudar, quem tiver no grupo vai praticar comigo o que eu aprendi lá nos Estados Unidos com 2 caras. Os caras que cuidam diretamente da energia do Tony Robbins, tá bom? Então, estão a fim de participar? Então, ó, eu deixei o link aqui do grupo, vocês clicam lá, entra no grupo para vocês participarem, que aí eu vou ensinar autoconsciência, autocontrole, autodisciplina, vou fazer aumentar o seu IDI e aí eu vou te ensinar como fazer técnica de energia da prana para liberar a energia negativa, mental, emocional, comportamental, para desbloquear tudo. Aí vocês vão ver o que é show de bola. Gente, ajudou vocês? A aula foi bacana, vocês curtiram? Aprendendo que o meu foco estava errado. Queria aprender sobre inteligência emocional, mas agora percebo que preciso aprender sobre autocontrole, como aplicar no dia a dia. Boa, Suzy, é isso aí. Então, quando você desenvolve o autocontrole, a inteligência emocional é consequência. Por quê? O que é inteligência emocional? É reagir bem, né? É eu escolher a minha decisão. Então, quer dizer, quando eu escolho bem a minha decisão, eu tenho o autocontrole. Então, a inteligência emocional ela é consequência do autocontrole. O que é autocontrole? Eu estou controlando minhas decisões aqui. Opa, eu vou fazer ou não vou fazer? Eu vou procrastinar ou eu vou fazer? Eu vou ter disciplina ou vou procrastinar? Eu vou faltar na aula do Alan ou eu vou na aula do Alan? O que eu vou fazer? Eu vou entrar no grupo do Alan ou não vou entrar no grupo do Alan? Você escolhe. Então, conforme você tem autocontrole, que é monitorar suas decisões, inteligência emocional é consequência de autocontrole. Beleza? Gente, eu vou abrir 5 minutinhos para a gente tirar dúvidas aqui. Manda pergunta aí para mim agora. Quero ver. Quero ver. Quem tem dúvida aí, manda pergunta agora aqui. Pá! Que eu vou responder, vou liberar 5 minutinhos para vocês perguntarem. Ou sobre o curso, ou sobre Mindfulness, para vocês aprenderem, tá? A Fê tá perguntando. Fê, daqui a algumas semanas a gente vai abrir a turma, tá? Daqui a algumas semaninhas a gente vai abrir a turma, vai ser muito legal, tá? Então eu não tenho a data exata, eu vou ver com o meu time, porque eles que desenvolvem para mim, mas eu falo para vocês lá no grupo. Então assim, para quem está interessado, já entra no grupo do WhatsApp.
Ele tá lá silenciado, tá? Pra quem entrar agora. Mas aí eu já passo pra vocês. Assim que tiver, eu já mando lá. Vou mandar falando que dia que abre a turma e tudo certo. Beleza? Vocês entenderam, então, que o Mindfulness, ele tá por trás do foco inteligência emocional e disciplina? Então, na minha cabeça, eu falo para as pessoas que é a habilidade power, assim, né? A gente chama de a macro habilidade, quer dizer, é dela que desenvolve todas as outras habilidades. Então, assim, do Mindfulness que desenvolve o foco, é do Mindfulness que a gente desenvolve inteligência emocional, e é do Mindfulness que a gente desenvolve disciplina. Sem isso, né? O que mais, gente? Eu expliquei tão bem que vocês não têm nenhuma pergunta, é isso? Eu expliquei tão bem que vocês não têm pergunta nenhuma? Vocês entenderam tudo, então? Todo mundo aí 100% presente? Ah, ó, e depois, quem for assistir o replay, gente, quem só recebe o replay é quem tá no grupo, quem tá no grupo do e-mail, né? Eu mando por e-mail pra vocês. Chega amanhã de manhãzinha. Deixa eu ver. Quando uma pessoa está em uma situação delicada, como de luto ou algo do tipo, será que a pessoa dá desculpas para não agir ou realmente ela tem que esperar o seu momento? Vamos lá, duas coisas sobre o luto, tá? Por exemplo, eu perdi a minha mãe, né? Primeiro, uma técnica do Mindfulness a gente chama de ressignificação. Então, tem gente que olha para a morte, por exemplo, como uma coisa muito ruim. Só que eu aprendi na morte da minha mãe, é um conceito até budista, que é olhar a morte como uma passagem da pessoa, né? Então isso a gente chama de ressignificação. Porque a pessoa que me ensinou falou assim: você preferia a sua mãe aqui, doente, passando mal, às vezes vegetando, ou que ela se vá sem sentir dor nenhuma e esteja em paz? A pessoa me explicou isso, eu falei: ah, eu prefiro que ela vá em paz, então. Então você aceita a morte melhor, você aceita a perda de forma melhor. Mas é através do quê? Da ressignificação. Você tem que mudar o significado das coisas. Tá? Então isso não me impediu de agir. Então, a pessoa que sofre muito com a perda é porque ela não entende, muitas vezes, que você querer que a pessoa fique é o seu ego. Por exemplo, se você quiser que a pessoa fique mesmo doente, se você quiser que a pessoa fique mesmo sofrendo, é o seu ego. Você está sendo egoísta, está pensando em você e não na pessoa. Então, quando a gente permite que a pessoa vá, a gente está desvencilhando o nosso ego. Entende? Então, eu perdi a minha própria mãe e eu ensino isso para as pessoas. Então, a morte é uma passagem. Se a gente quiser que a pessoa fique sofrendo, né? Se a gente quiser que a pessoa fique sofrendo, é egoísmo nosso. Então, por isso que a gente não pode... a gente tem que ressignificar as coisas. Então, dentro de tudo que é ruim, tem um lado bom. Então, minha mãe, o que a gente aprendeu? Que ela deixou um monte de valor para mim, para os meus irmãos, a honestidade, a gente ajudar as pessoas, né? Muita gente gostava da minha mãe porque minha mãe ajudava muitas pessoas. E eu ajudo muitas pessoas porque eu aprendi isso com ela. Então, como que eu lembro dela? Que eu perdi a minha mãe ou eu lembro o quanto que ela me ensinou? Você entendeu que tudo isso é uma escolha? Você que escolhe olhar a perda ou olhar o aprendizado. Olhar o ego, querer que a pessoa fique aqui sofrendo, ou você olhar o lado bom. Fala, não, pelo menos ela não está sofrendo mais. Você entendeu o poder que o Mindfulness tem? De ressignificar até uma coisa que a maioria das pessoas não aceitam, que é a morte de alguém, a perda de alguém. E o luto, você tem que entender que o luto é um processo. Ele vem e ele passa. E é natural a gente passar pelo luto, né? Mas você também pode escolher passar pelo luto bem ou passar pelo luto mal. Quando você passa pelo luto de forma negativa, é porque você não aceitou que a pessoa foi ainda. É porque você não aceitou, você está no ego ainda. Você está querendo que a pessoa fique ainda. Entende? Então isso é ressignificação. Vocês estão entendendo o quão é poderoso o Mindfulness? É essa capacidade de prestar atenção e falar assim, o que é a morte? A morte é uma passagem. Ou não, a morte é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Tudo é o significado que você coloca na sua cabeça, entende? Por isso que é importante. Então você pode ressignificar até uma coisa mais horrível na vida de alguém, que é perder a mãe. Eu não sei se alguém aí já perdeu a mãe, mas a dor de perder a mãe não existe nada igual. Mas uma outra pessoa me ensinou uma ressignificação boa também. A pessoa fala assim, a dor é temporária, ela passa. A única coisa que fica depois é a saudade. Então esse luto, essa dor que você tem agora, uma hora ela passa, depois só fica a saudade e tá tudo bem. Então não adianta achar que você perdeu a pessoa que vai doer pra sempre. Na hora a gente acha, mas depois você ressignifica e fala, a dor, ela é opcional. Né? Não, a dor ela é inevitável.
mas o sofrimento é opcional. Vocês estão vendo quantas coisas a gente ressignificou aqui só sobre morte? Só sobre perder alguém? Então a coisa que é muito difícil para as pessoas é enfrentar a morte. E vocês podem ver que tem um monte de lado positivo. Tem um monte de coisa positiva que você pode pensar e isso afetar diretamente o seu sistema nervoso, né? Como você se comporta, como você se sente. Faz sentido para vocês? Ajudou vocês? Legal. Cadê o Beto aqui? Falou assim, e quando você já apresentou toda a necessidade para mudar para melhor e a outra pessoa se recusa, diga em relação ao trabalho. Aprende uma coisa. Vamos lá, isso em relação ao trabalho, tá? As pessoas têm uma crença, olha lá, o significado das pessoas, que ninguém muda ninguém. É o natural, tá? As pessoas não falam isso? Ah, ninguém muda ninguém. Não adianta ficar falando. A pessoa ninguém muda ninguém. Só que eu aprendi com o Tony Robbins que sim, as pessoas mudam as pessoas. Mas como você muda alguém? Com o seu jeito de falar. Se você tiver a manha, se você tiver o dom, o jeito de falar com que a pessoa reflita do outro lado, você muda as pessoas. Porque o que muda a pessoa não é você, é a reflexão do que ela fala. É a reflexão que ela fez. Então, se você falar de modo que as pessoas reflitam, você muda as pessoas sim. Porque elas vão refletir e automaticamente elas mudam. Então, o problema não é o que você fala, é como você fala. Você deve estar falando do mesmo jeito todas as vezes. E na PNL tem um pressuposto que fala assim: a qualidade da sua comunicação é a reação que você obtém. Então, se as pessoas não estão reagindo como você quer, é porque você ainda não falou direito. É porque você ainda não apresentou da forma correta. É porque você ainda não falou do jeito certo, no tom certo, na hora certa, no contexto certo. Então, quando as pessoas não mudam quando a gente fala, é porque a gente não falou do jeito certo. Porque se você falar do jeito certo, faz a pessoa refletir, ela refletindo, ela muda. Outro hack mental, hã? Aprenderam mais uma? Cadê? Que mais? Boa. Meu filho, é bem difícil mudar o outro. A gente até tenta, mas é complicado. Boa. Eu perdi a minha com 8 anos, a Nath tá falando. Depois de 6 meses, o pai, tá vendo? Mas a pessoa querer ficar no sofrimento e tem a ver com as crenças dela, né, Alan? Na verdade, o sofrimento, a pessoa querer ficar no sofrimento, é porque existe uma coisa dentro da nossa mente que a gente chama de ganho secundário. O que é o ganho secundário? Por exemplo, as pessoas depressivas, não as que precisam tomar medicação, tá? As pessoas muitas vezes depressivas, elas têm um ganho secundário. O que é o ganho secundário? As pessoas darem mais atenção, darem mais carinho, ficar em cima, perguntando se está tudo bem. Então, às vezes, a pessoa não sai desse estado porque ela tá ganhando de outra forma. Ganhando carinho, ganhando atenção, as pessoas em cima dela. Então, isso para a mente é vantagem. Então, a mente humana faz o quê? Deixa eu ficar desse jeito, porque desse jeito as pessoas me dão atenção, desse jeito as pessoas me dão carinho, desse jeito as pessoas ficam perto de mim. Então isso é chamado de ganho secundário. É uma armadilha da mente, né? Então muitas vezes a pessoa não sai do sofrimento, por quê? Porque as pessoas ficam dando atenção, carinho e ficam em cima dela. Então tem que tomar cuidado para ver se esse sofrimento ninguém escolhe sofrer. Na PNL existe um pressuposto que fala que todo comportamento tem uma intenção. E a intenção do ser humano, segundo Aristóteles, é sempre buscar a felicidade. Independente do que você faça, você sempre está buscando a felicidade. Então quer dizer, às vezes esse sofrimento mascarado, por trás você está buscando a felicidade, que é alguém, atenção, carinho, as pessoas próximas a você, entendeu? Então tem que tomar cuidado com ganho secundário. Beleza? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de vocês. Ficaram uma galera aqui, ó, do começo até o fim. Adorei. Ó, e gente, para quem quer receber o PDF da aula, para quem quer fazer o link dos testes e para quem quiser participar das mentorias comigo ao vivo no Zoom, vocês precisam fazer parte da comunidade, tá bom? Então quem não entende, o que é esse negócio de comunidade? Chama comunidade Mentalflix, tá? Só quem é da comunidade vai receber lá o PDF da aula, o link do teste para vocês fazerem e pode participar da mentoria comigo no Zoom para vocês tirarem a dúvida diretamente comigo, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Quem nos cadastrou nas coisas, cliquem nos links aí, cadastra nas paradas todas e vejo vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu adoro fazer isso aqui, adoro dar essas aulas. Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, eu agradeço também. Fechou?
Galerinha, fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. Usem tudo isso aí que eu tô ensinando pra vocês. Vai fazer muita diferença. Espero que vocês gostem, tá? Então, ó, quem não entrou no grupo do WhatsApp, corre lá, entra no grupo do WhatsApp, depois fala assim, ah, Alan, é que eu tava desfocado. Aí eu vou falar, é justamente você que precisava estar na aula do Mindfulness, né? Perdeu o foco. Tá bom? Valeu, gente. Tudo de bom pra vocês. Boa semana. Valeu. Fiquem com Deus.